Tem uma emissora aqui no Brasil que se chama Rede Globo, que manipula a mente da população brasileira através da sua programação, seus programas, o nome dos programas, até o nome das pessoas que vão apresentar o programa. Confere tudo com um entendimento. Ela cria um entendimento que só ela detém, né? Só ela sabe desse conhecimento, do que ela pretende com esse conhecimento, e aí ela vai e lança pequenos indícios, e esses indícios são divulgados para a população do Brasil através de um indício: é o nome, é a aparência física, é o nome do programa, é uma música de grande repercussão no país. Não tem voz, não tem talento, não tem moral, mas a música é cantada em todos os lugares, ou pelo menos tocada. A gente, sem querer, tem músicas que eu detesto, que eu, assim, a coisa chula, mas eu conheço. Porque é em todo lugar, toca em todo lugar. Você não tem nem como, assim, sabe, não conhecer, pelo menos a música, a letra. Eu não canto, mas conheço. E a Rede Globo é uma emissora, né, diz que é a maior da América Latina, e no ranking mundial ela está bem colocada entre as grandes emissoras do mundo. CNN, outras tantas aí do mundo, da Europa e Estados Unidos, né? Ela está muito bem colocada, é rica, milionária. A Rede Globo, ela se fez na ditadura, ela nasce na ditadura, ela apoiou a ditadura aqui no Brasil, e a ditadura no Brasil foi terrível. Matou muita gente, desapareceu com muita gente. E foi em meio à ditadura que os marginais começaram a ganhar destaque na Rede Globo. Prostituta, cafetão. Passaram a ser apresentados na emissora. A gente notava um comportamento estranho. Família muito tradicional no Brasil, muito cristã. As moças não saíam de casa para namorar, namorava ao lado de uma irmã, ou os próprios pais. Só podia ir no portão as moças aqui no Brasil. Prostituta sempre foi prostituta, e é prostituta em qualquer lugar do mundo, né? É a mesma coisa. Mas as moças de família aqui no Brasil eram muito bem nascidas, todas virgens, casava-se virgem, casava com um homem só a vida toda. Mulheres e mães exemplares, muito dignas, honestas. Roupas compridas, mas elegantes, não muito compridas como as do Oriente Médio, né? Nada disso. Mas roupas elegantes, saias elegantes, sempre um pouquinho acima do joelho, nada. A Globo começou a trazer muita prostituição, muita cafetina, muita prostituição, e apresentar, dar status de grande atriz. Aí elas propagavam aquilo que elas acreditavam, né? Nós assistíamos em casa por mais de 3 décadas, e a maioria da população aplaudiu elas, essas prostitutas da Globo, que não eram conhecidas como prostituta. Quem sabia era meu pai. Meu pai trabalhou na Rede Globo. Meu pai foi um grande profissional de teatro e televisão, considerado, o nome é cenotécnico, maquinista. Ele abria cenário de teatro, né? Ele abaixava, levantava os cenários de peças de teatro, abria e fechava as cortinas, e ele fazia também os cenários e montava os cenários no palco. Ele fazia o palco todinho, era comandado por ele. O artista só entrava para encenar. Então ele era um profissional muito gabaritado. Por muitos anos, eram poucos no Brasil que tinham a capacidade do meu pai. Depois disseminou e se tornou uma profissão comum, né, sem grande rentabilidade. Mas ele foi muito considerado. Eixo Rio e São Paulo, onde sempre fomentou muito a parte artística no Brasil. Tem outras regionais e tudo mais, mas desse âmbito de teatro e televisão. Então ele vivia no meio artístico, ele sabia dessa história, das situações. Minha mãe foi camareira de teatro e também sabia. Então nós nos tornamos pessoas aqui no Brasil mais conscientes, né? Eu nasci dentro desse ambiente consciente.
A Globo apresentava como uma grande artista, como um símbolo da moral, da dignidade. Minha mãe dizia, não é nada disso, eu conheci, era prostituta no Rio de Janeiro. Entendeu? E por ser uma cantora mamãe, também a Globo começou a apresentar pessoas sem muito valor vocal, né? Minha mãe era cantora, não era profissional, mas sabia cantar. Aí ela dizia, não, isso aí não canta nada, não tá cantando nada. Entendeu? Ela sabia. Eu comecei a ter bom gosto. Meu pai trabalhou em boas casas de teatro, então tinha orquestra sinfônica, assisti várias peças, várias apresentações de orquestra no Teatro Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. É um teatro muito conhecido, meu pai trabalhou lá, então eu assistia muitas apresentações de orquestras, muitas peças de teatro, entende? E sempre estudei, sempre tive uma vida muito elegante, muito ética, sabe? Nunca me envolvi com nada do Brasil errado, nada. Droga, bebida, prostituição, nada. Meus pais começaram, deram essa condição para a gente ter essa educação. Eles iam trabalhar, meu pai trabalhava fora e trazia o sustento para casa. Então, eles nos deram condições de termos uma vida assim. Eles eram rígidos na educação, eram muito amorosos e engraçados, mas eu não tive acesso a nada de errado que se vê falar do Brasil, entende? Então a Rede Globo ela é responsável, ela manipula a mente das pessoas através da programação e o nome, artista, a roupa, até as cores e as roupas e tudo, vão traduzindo um entendimento que vão se juntando e aí depois ela apresenta a obra pronta, entendeu? Que no caso é o Bolsonaro. Então ela fez A Grande Família, o programa de TV com Agostinho Carrara, que se veste igual ao Bolsonaro, age igual ao Bolsonaro, entendeu? Aí ela trouxe Miguel Falabella, Sai de Baixo, que também tem uma esposa que ele manda calar a boca. Cala a boca, Magda, era a fala dele. E a Michelle é uma pessoa que faz sinais de Libra, então você entende que a Magda é a Michelle Bolsonaro, e você entende que aquele loiro lindo, maravilhoso, que é o Miguel Falabella, só pode ser quem? O Bolsonaro. Ela vai manipulando a mente com a programação toda, com os indícios, com as características de quem ela quer exaltar. Ela pega as características de quem ela quer exaltar e transforma em programas de TV. E isso ela faz 10, 15 anos antes da eleição presidencialista. Aí ele surge do nada, né? Que ninguém conhecia Bolsonaro, ele surgiu na eleição, ele era deputado há mais de 28 anos, parece, mas ninguém sabia nada dele. Hoje aparece programas de TV dele, mas ninguém conhecia ele. E tem Silvio Santos, foi um dos maiores apresentadores do Brasil, dono de emissora, SBT, e ele recebeu o Bolsonaro e disse, ninguém te conhecia, você surgiu do nada. Ninguém conhecia ele, ninguém. Se esses programas foram gravados, que ele participou de TV, não foram vinculados. Na época, não. É vinculado agora pela internet. Ninguém conhecia ele. Ninguém. Ele surge de repente e consegue quase metade dos votos. De repente. Ele vem para trazer de volta a ditadura, porque a Rede Globo, ela só sobrevive na ditadura, ela ganha fôlego, aí ela fica um tempo com aquele fôlego, aí veio a democracia, aí a gente já está aí para quase 30 anos de democracia, mais de 30 anos de democracia, acho que 38 anos, se não me engano, e ela agora precisa o quê? De fôlego de novo. Ela tá precisando, porque ela tá caindo. Ninguém praticamente assiste ela, mas ela tem uma audiência de quase 100% da população. Isso sempre foi assim. Ela tem umas quedas aí pontuais, mas via de regra, no geral, é sempre a maior audiência do Brasil. Ela pediu desculpas porque participou da ditadura, mas a gente sabe que isso não é verdade. Então, é uma emissora que apoia a prostituição descaradamente. Fez vários programas na época que eu era adolescente, de jornalístico, né, de prostituição. Que eu chegava para minha mãe também dizia,
A gente pensou que ela ia mostrar a prostituição, parece que ela está incentivando as meninas a serem prostitutas. A impressão que a gente tinha é que ela incentivava as pessoas a serem prostitutas e homossexuais. Ela não fazia, entendeu? Ela tinha esse caráter. E as famílias ficavam assustadas, porque ela fazia Globo Repórter, que é um programa investigativo, né? E dava a impressão que ela estava incentivando as pessoas a serem prostitutas, que é uma coisa maravilhosa, sabe? E ela era assim. E as famílias muito tradicionais, muito ordeiras. E ela foi aos poucos dominando tudo, né? Impondo as prostitutas. Ela é o principal apoio da prostituição brasileira, é a Rede Globo. É o principal apoio da exploração sexual e prostituição no Brasil. Inclusive, essa fama das mulheres brasileiras, quem faz é ela. Porque se ela me bota na TV, numa ampla visibilidade, essa fama acaba, né? Porque eu vou contar o que eles tentaram fazer comigo. Eles matam as mulheres tradicionais, copiam a nossa aparência e divulgam como prostituta. E vende e fabrica em um laboratório, igualzinho a gente. Eu tenho mais de 10 mil cópias minhas. Meu filho já tem uma centena de cópias dele, todos na prostituição. Meu filho é tradicional e eu também. E minha mãe também foi tradicional. Não dá visibilidade pra gente, a gente não consegue ser conhecida e eles fazem as nossas cópias e mandam para o mundo inteiro. Dá a impressão que toda mulher brasileira é prostituta porque elas andam à paisana. Ela pega todas as minhas características e faz um paralelo com a prostituição. Como se ser boazinha é sinônimo de ser prostituta, ser inteligente é sinônimo. Ela cria sinônimos, como se fossem sinônimos, e não é realidade. A Globo simplesmente não deixa que as mulheres tradicionais tenham expressão, copia as nossas características e coloca em prostitutas. Fica forjando prostituta com as características das mulheres tradicionais em apoio à prostituição, coisa que a gente não faz. Nem na nossa vida particular, íntima, familiar, ensinamentos aos filhos, e nem na nossa conduta diária, profissional, não fazemos nada disso. As músicas deles eu nem canto, eu nem vou nos ambientes deles de prostituição e cafetinagem, eu não faço amizade com eles. As poucas que fiz, eles enganam a gente aqui no Brasil, eles não assumem. Parece que todo mundo aqui é prostituta? Não. Eles, quando chegam perto da gente, enganam, querendo contrair relacionamento, para matar a gente, em circunstâncias de passional. Se eu tivesse casada, provavelmente seria com um cafetão fazendo passar por um homem tradicional, trabalhador comum, ele ia me matar dentro de casa. Tentar, né, pelo menos. Como já tentaram 2 vezes. 2 relacionamentos. Os 2 tentaram me matar. Para minha fala não ser conhecida, porque aqui no Brasil todas as mulheres não são prostitutas. Elas estão sendo assassinadas de forma disfarçada, para as nações não saberem o que está acontecendo aqui e fazer até um bloqueio às prostitutas brasileiras. Com certeza, elas são criminosas. Aqui só se lava dinheiro, se vende droga. As empresas são todas de explorador sexual e exigem. Quando eles contratam a gente é para tirar a gente como ladra. Bota coisa na bolsa da pessoa, a pessoa sai como ladra. Nunca mais refaz a vida profissionalmente. É o que eles fazem, cafetão e prostituta, aqui no Brasil.